Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Na semana passada aconteceu um imprevisto, então não teve episódio, né? Então cá estou eu, gravando com antecedência, porque eu sei que essa semana também vai ser corrida, né? Eu não queria deixar vocês 2 semanas seguidas sem episódio, né? Então vamos lá, eu tô gravando ele com uma antecedência nunca vista. Agora é segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023. E esse episódio vai ao ar no sábado, que vai ser dia 7, eu acho. Alguma coisa assim. Enfim, é um episódio... Bom, vocês vão ver, né? Vocês vão ouvir. Provavelmente já viram o título dele sobre o que ele é, né? Eu espero que gostem. E semana que vem eu espero trazer os assistidos de setembro. Então vai ter uma live lá no Instagram, @film.a.semana. E depois eu trago essa live editada aqui pro feed do podcast com vídeo, pra vocês ouvirem um pouquinho, rapidinho, dos filmes que eu assisti em setembro, que não são muitos, mas eles são com uma qualidade, assim, bem boa, assim. Em setembro eu priorizei qualidade ao invés de quantidade. Então sigam a gente lá no Instagram não só pra saber da live, mas também pra saber notícias e essas coisas, que nem, por exemplo, eu postei lá que não tinha episódio essa semana, né? A semana que passou. Então esse tipo de recado eu dou por lá. Mas vamos pro episódio dessa semana, sem mais delongas, né? No episódio de hoje eu vou falar de 2 filmes que eu assisti recentemente e que eu gostei, mas que a vibe deles me lembram outros filmes que eu amo. E isso não é algo negativo, porque é impossível você criar algo completamente novo que não tenha ecos de outras coisas, porque tudo que a gente consome acaba influenciando as coisas que a gente cria. Talvez nem todo mundo tenha familiaridade no processo de criação, mas é impossível criar as coisas no vácuo. As coisas, elas vão ser moldadas pelos nossos gostos e pelas coisas que a gente gosta, seja consciente ou não essa influência, mas tudo influencia uma coisa ou outra, né? Eu vou falar de 2 filmes hoje, sem spoilers. Quem me acompanha já deve ter ouvido eu falar brevemente desses filmes em outros momentos, mas aqui vou me aprofundar um pouquinho mais neles. O primeiro filme é o finlandês Vagão número 6, de 2021. Nele a gente vai acompanhar a Laura, que é uma estudante. Agora eu não lembro se ela tá na faculdade ou se ela tá na pós, mas ela é uma jovem adulta de uns 20 e pouquinhos. Ela tá num relacionamento com uma professora mais velha, professora de faculdade, e acaba vivendo nesse mundo acadêmico, que desde o começo já dá pra ver como ela se sente deslocada nesse pessoal que é chique, é rico, fala difícil e fica contando vantagem da quantidade de coisas publicadas no Lattes. Não especificamente, mas vocês devem conhecer alguém assim. Mas ao mesmo tempo que a Laura ela se sente deslocada no meio dessa galera, ela quer desesperadamente fazer parte e ser aceita e, sei lá, ganhar um biscoito do pessoal lá. Então você percebe como ela não pertence exatamente ali, mas como ela quer desesperadamente pertencer. Ela é finlandesa, mas ela tá na Rússia, em Moscou, se não me engano, ela tá estudando. Todos os outros personagens do filme são russos, né, menos a protagonista, e deve ter alguma sutileza sobre a relação dos 2 países, né, mas essa parte, sinceramente, eu não peguei porque eu não tenho o contexto certo, né, não conheço as nuances necessárias pra talvez pegar uma piada ou uma sátira ou alguma coisinha que signifique muito pra quem mora lá e pra quem tá mais próximo disso. A Laura, ela tem uma viagem marcada com a namorada dela para irem numa aldeia remota no Ártico visitar um sítio arqueológico, que é a área de estudo das duas. A Laura tá doida por essa viagem, ela nunca foi, a professora já foi algumas vezes, ela não tá tão animada assim. E na hora do vamos ver, né, na hora que chega o dia da viagem, acontece um contratempo e a Laura vai ter que fazer essa viagem sozinha, porque a namorada dela vai ter que ficar na cidade, não deu pra ir, então a Laura vai sozinha nessa viagem. Isso começa a fazer ela questionar, assim, o quão sério é esse relacionamento, o quão as duas estão se dedicando de forma igual ou não, porque, assim, parece que a Laura se dedica mais do que a namorada dela, tanto que eu nem lembro o nome dela, né, pra vocês verem. Mas, enfim, a Laura vai sozinha pra isso, e com isso ela acaba tendo que dividir a cabine do trem com um cara desconhecido, né, que seriam as duas, e como a outra não foi, ela tem que dividir com um desconhecido, porque é uma viagem muito longa. Eles passam alguns dias no trem, eles precisam dormir nessa cabininha, que é bem apertadinha. E
Eu não falo isso de um jeito fofo ou de um jeito sexy, eu falo isso de um jeito desconfortável. Você tem que ficar muito tempo num espaço muito pequeno com uma pessoa desconhecida. E esse cara, né, que ela acaba tendo que conviver, é um mineiro bem rústico e mal-humorado. Mineiro no sentido de uma pessoa que trabalha em Minas, não uma pessoa que mora em Minas Gerais, sabe? Porque essa cidade que ela tá indo é uma cidade que tem muitas minas e muitos trabalhadores de temporada. E é meio que por isso que tem um sítio arqueológico, né? Que o pessoal começou a cavar pra fazer mina e, opa, olha, pinturas rupestres. De repente. Eu falei que é uma viagem longa de alguns dias e o filme todo é meio que sobre eles tentando lidar com as diferenças e precisando aprender a conviver e criando um laço forte de uma amizade que ninguém esperava que ia acontecer, porque a introdução deles é bem péssima, assim, ele é muito grosso com ela no começo. Eu acho que é isso que me deixa um pouco com o pé atrás com ele, que me fez demorar um pouquinho pra comprar a história do filme, porque a introdução dele é muito brusca, assim, é de uma pessoa muito grossa. E aí, com o tempo, você vai entendendo porque ele é daquele jeito, e ela também vai. No começo ela é super pedante, assim como as pessoas do grupo acadêmico meio que tratavam ela de um jeito meio pedante, ela também trata ele de um jeito meio pedante, né? Aquele negócio, né? O sonho do oprimido é se tornar opressor. E conforme a viagem vai passando, eles vão meio que conversando mais e se entendendo, e aí nisso nasce uma amizade. Esse negócio da amizade dos dois, do fato deles terem se conhecido num trem, meio que ó, acaso, lembra um pouco a vibe de Antes do Amanhecer, que é um dos meus filmes favoritos da vida, é uma das minhas trilogias favoritas de todos os tempos. Eu falei mais sobre todos os filmes no episódio 13, que inclusive é um dos mais tocados do podcast. Não queria falar nada, mas esse episódio tá no top 5 de episódios mais reproduzidos. Mas assim, quando eu falo que é a mesma vibe, é a vibe mesmo. Tomem cuidado com as expectativas de vocês, porque Vaga número 6 não é exatamente um romance. Então, eu acho importante a gente alinhar as expectativas pra gente não sair decepcionada e pra gente aproveitar a viagem. Existe sim tensão entre eles, mas eu acho que se a possibilidade de nada se concretizar é uma coisa que vai te deixar chateado, então não assista esse filme. Então, eu não acho que isso é spoiler, né? Eu não acho que é um filme que muitas pessoas estão com muita vontade de ver e agora eu tô tirando a vontade dessas pessoas verem. Na verdade, eu acho que muito pelo contrário, eu acho que muitos nunca nem ouviram falar desse filme, talvez agora, ouvindo eu falar, sintam uma pequena pontada de vontade de assistir esse filme. Então, eu só acho importante mesmo dar uma alinhada nas expectativas, principalmente porque eu trouxe aqui a comparação com a trilogia do antes e, assim, é a vibe, não é nem a qualidade, nem a química, é a vibe mesmo, tá, gente? Não comparem um filme com o outro, além dessas comparações que eu tô trazendo aqui. Eu gosto bastante do Vagão número 6, foi uma surpresa, porque eu não esperava nada, assim, quando eu dei play. Na verdade, eu achava que era de uma mulher, depois eu fui ver que não era, então eu fiquei, putz, tô vendo esse filme, não consigo cumprir minhas metas, porque eu já tinha visto um filme da Finlândia esse ano, não era um filme de uma mulher, aí eu fiquei tipo, tá, por que eu tô vendo esse filme? Mas eu gostei dele, ele me surpreendeu, foi um filme que eu gostei. Eu tive alguns problemas na introdução desse personagem masculino, que eu não lembro o nome dele. Quer dizer, eu lembro, mas é um nome russo esquisito que eu não sei falar, então eu não vou nem tentar. Então essa introdução dele me fez dificultar um pouco gostar dele e também gostar das futuras interações deles, né? Mas, no geral, assim, quando eu penso no filme, eu penso nele com carinho. Eu gosto do ato final dele, como as coisas vão se finalizando. Eu gosto da tensão no ar que fica, daquela dúvida do que vai acontecer, não vai. E eu gosto como as coisas foram resolvidas. Então, eu acho que é um filme bom. É um filme bem interessante. É um filme sobre estranhos se conhecendo ao acaso, que é um subgênero que eu gosto bastante. Eu deveria ter visto mais filmes sobre isso. Compartimento número 6 é um filme que está disponível no Prime Video. Pois é, muito escondidinho, mas ele está lá. O segundo filme desse episódio e o último, pois é um episódio um pouquinho mais curto. Geralmente eu trago 3 filmes essa semana, eu só trouxe 2, mas vamos que vamos. O próximo filme é Song Lang, um filme vietnamita de 2018. A gente vai acompanhar um rapaz que ele faz parte de uma máfia local e ele é o encarregado de cobrar dívida. Não de um jeito amigável, como vocês podem imaginar, dado esse pouquíssimo contexto que eu dei. Um dia, né, no meio do trabalho dele,
Ele conhece um outro rapaz, mais ou menos a idade dele. Eles devem ter uns 20 e alguma coisa, uns 25, 27 anos. Eles não são muito mais velhos do que eu, mas eles também não são super jovens, né? São pessoas que já têm uma certa carreira. Mas ele conhece esse outro cara, que ele faz parte de uma trupe de teatro itinerante que tá se apresentando na cidade. E eles são pessoas muito diferentes, tanto por profissão quanto por contexto social que estão inseridos, mas acontecem umas coisas lá e eles têm que passar um tempo juntos e eles acabam percebendo que, na verdade, eles têm sim muitas coisas em comum, desde laços familiares a senso de dever para com a família deles, né? Seja família com sangue, família por sangue ou família escolhida, e eles também têm várias inseguranças e sonhos não cumpridos parecidos, e através disso eles forjam uma forte conexão. É um filme muito bonito, muito delicado, ele lembra um pouco Amor à Flor da Pele. De novo, né, a vibe lembra, alguns elementos lembram, mas não coloquem isso enquanto uma régua de comparação, porque senão é frustrante, mas eu gostei bastante de Song Lang. Ele é um filme que tem muita química entre os dois, né? O que é uma das semelhanças que tem com o Amor da Flor da Pele. E também tem o negócio sobre a relação deles, sobre a gente ficar na dúvida do que aconteceu, do que não aconteceu, o quanto que o filme mostra, o quanto que o filme deixa a cargo da nossa imaginação. Eu vi algumas pessoas acusando esse filme de ser queerbaiting, mas eu não acho que é. Eu acho que realmente ele deixa muita coisa pra gente imaginar o que aconteceu, né? E como a gente só vê as reações dos personagens a algumas coisas e tenta ficar montando esse quebra-cabeça. Então ele não é um filme que vai te dar muitas respostas, não é um filme que vai contar muita coisa, ele vai te dar algumas informações, você que monte o resto na sua cabeça e escreva a fanfic que você quiser. Mas eu até gosto de filme assim, quando é bem feito. E aqui eu acho que ele é bem feito. Song Lang também tem uma fotografia linda, tem muito verde, muito laranja, que tem um toque de nostalgia, até porque o filme se passa nos anos 90, então tem longas cenas da câmera passeando pela cidade e passeando por cantos da casa, que eu imagino que devam ser coisas assim bem marcantes dos anos 90 no país, e tem algumas coisas que não são tão diferentes das nossas memórias, pelo menos aqui no interior de São Paulo, né? O que eu tenho como memória dos anos 90 ou de ver de fotos. É um filme que ele foi feito com muito cuidado e dá pra ver todo o trabalho feito nele da produção. É tudo muito bonito. E as cenas no teatro, tem um monte de cena nesse teatro dessa ópera tradicional, com o pessoal cantando. É bem longo, mas não é chato de jeito nenhum. É maravilhoso, é tudo muito lindo, assim, é de encher os olhos. E eu acho que esse foi o meu primeiro contato com o cinema vietnamita. E foi um excelente começo. Eu gostei bastante desse filme e eu recomendo demais ele. Song Lang, ele tá disponível na Filmica, que é o streaming parceiro desse podcast, e que sempre me faz descobrir ótimos filmes lá perdidos, ótimos filmes que eu nem saberiam que eles existiriam se não fosse a Filmica. Eu vou deixar o link deles na descrição desse episódio, vale a pena, é um streaming, dos streamings de arte, é um dos mais baratos que tem, então vale a pena dar uma olhada. E esse foi o episódio de hoje, pessoal. Talvez um pouco mais curto do que vocês estão acostumados ultimamente. Eu tenho feito uns episódios de 20, 25 minutos. O Bruto tá com 18, então provavelmente vai estar um pouco menos que isso. Semana que vem, como eu já falei, se tudo der certo, vai ter a live dos assistidos do mês. Então provavelmente vem aí outro episódio de 50, 40 minutos, um episódio longo. Apesar que eu não tenho tantos filmes assim pra falar em setembro, mas eu tenho muito a falar dos poucos filmes que eu vi. Então, vamos ver como que vai ser. Eu espero que dê tudo certo. Então, fiquem ligados no Instagram, @film.da.semana, que sempre tô falando lá as novidades, as coisas que tem pra falar. A gente também tem um e-mail pra contato, que é o podcastfilmedasemana@gmail.com. Caso você queira falar comigo e não tenha rede social. Caso você queira uma comunicação mais formalizada também. E esse e-mail também é uma chave Pix, caso você queira fazer algum tipo de contribuição. Podcast é só mandar Pix. Beleza? Então, foi isso, gente. Obrigada por me ouvir até agora. Fiquem bem, até semana que vem. Tchau, tchau.